Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda se você ama o futebol inglês. Eu sou o Caio e esse é o 11 da 24ª rodada da Premier League 2025-2026. É aqui que a gente escala os melhores a cada rodada da PL. Goleiro. Embaixo das traves, Djordje Petrovic, do Bournemouth. O Bournemouth venceu o Wolverhampton por 2-0 dentro do Molineux Stadium. Ao todo, Petrovic teve 7 defesas no jogo, mas as principais defesas foram quando o jogo ainda estava 1-0, em um chute a queima-roupa do Orokodari e depois no chute colocado do João Gomes depois da bola sobrar na área. Zagueiros. Nosso primeiro zagueiro é Ibrahima Konaté, do Liverpool. O Liverpool saiu atrás no placar, mas conseguiu vencer de virada o Newcastle por 4-1. Konaté, além de 13 contribuições defensivas e 10 cortes, ainda anotou o último gol da goleada dos Reds depois do goleiro Nick Pope soltar a bola na área. E o zagueiro do Liverpool ficou bastante emocionado por conta da perda recente do seu pai. Ficou afastado durante um tempo, mas voltou para o time e depois de marcar o gol, compartilhou esse momento emocionante com todos seus companheiros em campo e com Anfield toda. Nosso outro zagueiro é Gabriel Magalhães, do Arsenal. O Arsenal goleou o Leeds por 4-0 fora de casa no Elland Road. E mais uma vez, a melhor defesa do campeonato não sofreu gols. São 17 gols sofridos em 24 rodadas. Magalhães teve a sua contribuição com 10 duelos ganhos, 10 cortes e mais um chute bloqueado. Laterais. Em um dos jogos malucos da rodada, o destaque dos primeiros 45 minutos de jogo foi Aaron Wan-Bissaka, do West Ham. O West Ham foi até Stamford Bridge e abriu 2-0 contra o Chelsea. Primeiro, o Wan-Bissaka serviu Jarrod Bowen, que girou e cruzou a bola, mas ela entrou direto, abrindo o placar para os Hammers. Depois, o Wan-Bissaka faz a ultrapassagem, recebe do Bowen e cruza para o belo gol de Crescencio Somerville, mais um dele, Aura. 2 assistências para o nosso lateral direito, que foi destaque dos primeiros 45 minutos de jogo, porque depois o nosso outro lateral entrou em campo. Marc Cucurella, camisa 3 do Chelsea. Cucurella entrou no jogo aos 46 minutos. Um minutinho do segundo tempo, com o Chelsea perdendo por 2-0. E depois do João Pedro, que entrou junto com ele e diminuir de cabeça, ele mesmo empatou o jogo para o Chelsea, depois do Kilman tentar afastar a bola. Um mergulho com tudo para empatar em 2-2. Mas não acabou por aí. Meio campo. O herói do jogo entre Chelsea e West Ham foi o argentino Enzo Fernandes, dos Blues. Depois do passe do Caicedo, João Pedro recebe e cruza certeiro para Enzo Fernandes fazer o gol da vitória do Chelsea. Tapa de direita no contrapé do Arreolá. E na comemoração, tirou a camisa e foi pra galera depois de decidir esse jogaço em Londres. Ao lado dele, Casemiro, o general do Manchester United. Na vitória do United em casa contra o Fulham por 3-2, Casemiro abriu o placar de cabeça depois do belo cruzamento na falta do Bruno Fernandes. E depois, pegue esse passe do brasileiro pro gol do também brasileiro Matheus Cunha. Olhou pro lado e tocou pro outro à la Ronaldinho pros Red Devils abrirem 2-0. Teve muito mais para acontecer nesse jogo, já a gente vai falar disso. Por enquanto, vamos falar de Xavi Simons, do Tottenham Hotspur. Os Spurs receberam o City em casa e estavam perdendo por 2-0, até que resolveram jogar bola. Olha o lançamento do Xavi Simons, de 3 dedos pro Solanke cortar o Kuzanov e diminuir pro Tottenham Hotspur. Golaço. E falando em golaço, a gente vai falar como o Tottenham Hotspur empatou esse jogo. Mas antes, precisamos falar de Florian Wirtz, do Liverpool. Ele tá gostando de jogar bola, hein? Na goleada do Liverpool, o Newcastle saiu na frente, mas depois da jogadaça do Wirtz contra 4 marcadores, ele cruza para Hugo Ekitike empatar o jogo. E mais tarde, depois da tabelinha com o Salah, ele atrasa a passada e de primeira bate com muita qualidade no cantinho para fazer o terceiro gol dos Reds. Mas para chegar no terceiro, teve o segundo gol. E vamos ao responsável. Atacantes. Hugo Ekitike, do Liverpool.
Ele já tinha empatado o jogo em 1-1 aos 41 minutos. E 2 minutos depois, ele recebe o lançamento do Kerkez. Ele avança, limpa a marcação e chuta de biquinho na categoria para virar o jogo para o Liverpool antes mesmo do intervalo. Por ter empatado e virado um jogo truncado para o Liverpool em menos de 5 minutos, Hugo Ekitike é o MVP da 24ª rodada da Premier League. Uma baita contratação do Liverpool, hein? O francês chega a 10 gols na Premier League e é a terceira vez em que ele marca 2 gols no mesmo jogo. Fechando o nosso ataque e os 11 da rodada, Dominique Solanke, do Tottenham Hotspur. Ele era um fortíssimo candidato a MVP dessa rodada. Fez o primeiro gol dos Spurs, depois do belo passe do Xavi Simons, e para empatar o jogo, depois do cruzamento do Gallagher, Solanke simplesmente lançou do Scorpion Kick. Venenosíssimo! Toque de calcanhar para fazer um golaço absurdo e empatar o jogo contra o City em 2-2. Menções honrosas. Nessa belíssima rodada de Premier League, temos que mencionar 3 nomes. Primeiro, Gabriel Jesus, do líder Arsenal. O atacante brasileiro fez mais um gol, dessa vez o 4º do Arsenal contra o Leeds. Ele recebe do Odegaard, protege contra o Struijk, penteia a bola e faz um golaço. Claro, foi o 4º gol do Arsenal, mas aqui vai um fato muito interessante. Na Premier League, se o Gabriel Jesus faz gol no jogo, o time dele não perde. Ao todo, são 64 jogos marcando gol, 59 vitórias, 5 empates e 0 derrotas. Agora, um brasileiro que começou a sua vida na Premier League nessa rodada foi Ryan, do Bournemouth. O ex-Vasco da Gama entrou aos 30 minutos do segundo tempo e já foi o suficiente para ele ser influente no jogo. Depois de criar algumas chances, Ryan recebe de costas, gira, ganha na força do João Gomes e cruza para Alex Scott fechar a conta na vitória dos Cherries por 2-0 contra os Wolves. Baita estreia para ele e a gente espera que seja só o começo. E para finalizar, no jogaço entre Manchester United e Fulham, o time visitante ia perdendo por 2-1 depois do Jimenez diminuir de pênalti. O brasileiro Kevin vai pra cima, tabela com Sessegnon e faz um golaço, o primeiro dele na Premier League para empatar o jogo aos 91 minutos. Que isso! Mas ele não contava que Benjamin Sesko ia aparecer para salvar o United. Olha a jogadaça de ilusionista do Bruno Fernandes. Cruzamento para a área e Sesko domina e faz outro golaço para dar a vitória para os Red Devils e explodir o Old Trafford aos 94 minutos. É a terceira vitória seguida do United na Premier League e a segunda seguida por 3-2. Alô, meu amigo Frank Aylett, e aí, vai dar para chegar em 5 ou não vai dar? Esse foi o 11 da 24ª rodada da Premier League 2025-2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você acha que faltou alguém. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, é só procurar @11 da rodada, tudo junto e por extenso. A gente fica por aqui, mas no final de semana já tem mais. Confira aí os jogos da 25ª rodada. Tamo junto e até logo!